Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E sobre a origem da matemática, existe algum detentor desse título? Nossa, não tem. Tem assim, um marco muito grande para a história da matemática, em 300 a.C., de uma pessoa que se propôs a registrar e organizar o que já tinha sido feito na época. Então, esse livro chama Os Elementos, de Euclides. Uhum. O que está escrito ali não é dele, tá? Não foi o Euclides que fez tudo aquilo, mas o Euclides é responsável por reunir todas essas coletâneas de conhecimento e organizar elas dentro de um livro. Não um livro não, na época foram 13 livros, assim. E imagina, 300 anos antes de Cristo já sabia um tanto de matemática ali. Esse é o segundo livro mais traduzido e publicado depois da Bíblia. Para eu entender o que tem lá dentro, em questão de história, assim, de proporção, digamos assim, o que tinha sido descoberto ali que é incrível para aquele povo daquela época? Muita geometria, assim. A matemática era muito vista como algo, ou eram números, ou era geometria. E aí tinha tanto o que eles viam como número em movimento, que isso daí ia ser levado para música, por exemplo. Então, quando a gente tem um número estático, vai ser a aritmética. Vai ser tudo que a gente sabe contar, somar, dividir. Esses são os números estáticos. Mas a partir do momento que o número anda em movimento, isso daí eles vão chamar de música. O que é andar em movimento? Movimento dos números. Então, quando todo mundo fala assim, música tem muita matemática, sabe? Quando tem essas falas assim, os gregos viam o número em movimento como... Eles chamavam isso de música, eles não chamavam mais de matemática. Mas como assim em movimento? Quando ele tem uma forma sonora, literalmente? Literalmente. Entendi. E quando a geometria ela é estática, ela é matemática. Mas para os gregos, quando ela gera movimento, ela vira astronomia. Então, tudo que eles vão estudar que tem formas e tem movimento são os astros. A gente vai ver planeta, estrela, galáxia e tudo mais. A história da música está diretamente ligada com a história da matemática? Sim. Pitágoras tem muita... Pitágoras não foi uma pessoa, né? A gente fala muito do teorema de Pitágoras. Era uma escola, né? Quase uma seita. Por que era quase uma seita? Porque tinha aquele limiar com a religião, o batismo, né? Os costumes dentro daquele ambiente, entendeu? Então era quase uma seita mesmo. E aí, as descobertas que aquele grupo fazia era da escola pitagórica. Mas a gente vem chamar depois de o teorema de Pitágoras, que era essa escola. Mas aí a gente, sei lá, no imaginário eu acho que as pessoas associaram isso a uma pessoa. Mas era um grupo de pessoas, real oficial. E tudo isso que... de número parado, número em movimento, isso daí é o Trivium, que é basicamente a primeira organização de currículo de algo a ser estudado do Ocidente. É daí que parte o currículo, primeiros estudos de currículo, do que estuda, do que faz, é tudo dali, assim. Mas como é que é essa escola pitagórica que se fala? Como é que eles se relacionam com a música? Então, muito sobre partitura, sobre como é que... Enfim, eu não sou muito especialista da música, tá? Mas o que eu ouvi dizer nas ruas é que muito sobre partitura, sobre como as notas eram geradas, tudo isso daí foi muito Pitágoras que fez, assim. Tem todo um movimento com proporcionalidade, enfim, tem várias partes da matemática que explicam um tanto dessas coisas, assim. Você disse que a geometria era a coisa mais incrível desse livro, né? Os elementos, né? Isso. Que a gente tá falando. O que isso contribuiu para a humanidade? Descobriu a geometria? É muito doido que eu acho que o que mais contribuiu, ao meu ver, assim, é a forma que ele se propôs a organizar a matemática. Porque muito do que era feito era assim, isso daqui faz isso, que isso daqui funciona. Isso daqui a gente já fez lá, faz isso daqui que funciona. Mas o que ele começou a fazer mas qual que é o início? Por onde a gente começa? Porque isso é o natural, né? Por que Bhaskara funciona? Bhaskara funciona por causa disso. Mas por que isso funciona? E por que isso funciona? A gente sempre pode perguntar mais e mais e mais. E aí o Euclides pergunta, mas onde é que para de perguntar por que isso funciona? Onde é que é o ponto inicial de tudo? Onde? E aí ele vai basicamente chamar isso de postulado. Hoje a gente chama isso na matemática de axioma. Isso é basicamente o ponto inicial da matemática, assim. São uns porquês, sim, e não tem resposta, sabe? A gente vai aceitar. E ele colocou várias
desses primeiros pontos iniciais, sabe? Para tentar, o objetivo dele era estruturar tudo aquilo que ele tinha. Então ele começou a colocar, tem umas noções básicas. Eu não vou aqui explicar o que é ponto. Todo mundo sabe o que é ponto, sabe? Então vamos partir daqui. Todo mundo sabe que é um ponto, todo mundo sabe que é uma reta, que é um conjunto de pontos. Mas o que é um ponto? Não sei, ponto é esse negócio aí que não tem forma, não ocupa nenhum espaço, sabe? Tipo. E a partir disso ele começou a relacionar essas ideias básicas que geraram os postulados, que essas daqui são as primeiras regras, que são simples, a gente quase não tem vontade de questionar elas. E a partir dessas regras a gente vai fazendo perguntas mais sofisticadas e vai justificando por conta disso, sabe? E aí que a gente vai respondendo uma coisa da outra. Esse foi um primeiro movimento muito importante para a gente poder depois se questionar várias coisas que foram reformuladas, inclusive, em 1500, que é quando a gente começa a escrever a matemática mais contemporânea, a matemática que uma academia vai se preocupar hoje em resolver, tipo, novas perguntas e tal. Mas o que ele fez ali foi muito grandioso, tanto para a parte de tudo que é geometria, tudo que vai falar sobre espaço, forma, sobre superfícies, planos, tudo ali está contido. E isso vai influenciar na matemática de uma maneira geral, assim. A matemática, depois, isso transborda para as outras partes, né? Mas, ao meu ver, essa preocupação com onde começa foi o que o Euclides fez de mais genial naquele momento, assim. Ele organizou o que outras pessoas estavam aplicando e descobrindo, é isso? Sim. E dito que ele organizou esse conhecimento inicial, que não tinha mais como ir para trás, né? Ele organizou o ponto de partida. Então existem regras absolutas na matemática, que é esse ponto inicial. Sim. Dito isso, essas verdades absolutas, elas vêm da onde? O que é isso? É aquela pergunta, a matemática ela foi criada ou foi criada ou descoberta, né? Criada ou descoberta. O que você acha? Eu falei pro Guizoli que eu acho que ela foi descoberta. Você acha por quê? Conta pra mim, Arthur. Obrigado. Não sei, porque parece que ela já estava aí e o cara acessou aquela ideia que já existia. A gente até tinha conversado, eu e o Guizoli aqui, ele deu o exemplo da roda. Ele perguntou, tu acha que a roda foi inventada ou descoberta? Para mim ela foi descoberta, ela já existia como potencial. Ela já existia como possibilidade no mundo das ideias. E o ser humano descobriu. Para mim, eu acho... É que eu vi aquele documentário na Netflix que fala sobre o número pi. Já viu? Sei. E aí eu vi aquilo e pensei, bom, então a matemática ela simplesmente foi descoberta. A gente entendeu que ela existe. O Guizoli e você estão no mesmo time? Eu acho que... Não, ele disse que ele é do criada. Ele acredita que o ser humano criou. Olha só. Tô desatualizada com os papos com o Guizoli. Eu preciso conversar mais com ele sobre isso. Mas ele não foi tão enfático assim. Ele tava meio que em dúvida. Meio que em dúvida. Acho que o principal é dizer, gente, é igual futebol isso aí, né? Ninguém tem uma resposta certa. É tipo, torce pro time que você quiser, da criada ou da descoberta. O importante é mais a discussão do que chegar numa resposta, né? Eu já fui muito do time descoberta. Assim, muito. Eu defendia demais a descoberta. Hoje eu acho que eu tô defendendo mais a criada. Mas se ela foi criada, a nossa realidade não é toda uma artificialidade, uma grande... uma coisa frágil. Então, eu entendo o seu ponto, mas você acha que se a gente tivesse uma outra realidade... Sei lá, eu acho que a natureza, por exemplo, é uma coisa muito esperta. Tipo, ela quer otimizar, ela quer fazer o jeito, por exemplo, o girassol, do melhor jeito para pegar o sol ali e os bichos, as abelhas, quer fazer certinho para poder otimizar o espaço para guardar o mel. Super show. Lógico, teve muita gente que morreu, né? Muito bicho que morreu antes de conseguir chegar nessas coisas, né? Mas eu acho que o que a gente cria pode, de fato, ter uma observação nessas coisas. Mas eu acho que a gente cria algo independente daquilo. A gente faz um modelo, a matemática é um modelo que está referenciado nesse lugar, sabe? Que está olhando a abelha, que está olhando o girassol, que está olhando o movimento dos astros, mas é só um modelo. E a matemática é um rolê à parte da natureza, assim. Tu acha que ela não está na natureza? É a forma que o ser humano interpreta a natureza. Eu acho que é o jeito que o nosso cérebro faz para organizar e compreender a natureza. Mas e aquela história do número pi que aparece em todos os lugares possíveis? Isso não mostra que tem alguma coisa por trás? Eu acho que isso mostra como a gente procura padrão em tudo. Eu acho que isso conta mais sobre a gente do que sobre a matemática, sabe? Então eu acho, por exemplo, tem muito isso com o número de ouro também. O que é esse? Que é... o número de ouro é basicamente um número que é encontrado
em vários locais. As pessoas tentam achar esse número em todos os lugares. Então, por exemplo, será que se eu dividir o número, a largura do outdoor pela altura do outdoor, eu vou encontrar? Vai. Será que se eu dividir a largura do meu cartão de crédito pela altura do meu cartão de crédito, eu vou encontrar o número de ouro? Vai. E se eu dividir a altura da minha cabeça pela altura do meu queixo até o nariz? Tem um tanto de gente que vai atrás desse número de ouro em vários lugares, sabe? Porque dizem que, inclusive, quem estuda publicidade e propaganda usa muito, né? O Fibonacci, que tá super relacionado para poder criar logos, criar um monte de coisa. Mas eu acho que isso é muito mais uma procura nossa de encontrar uma explicação e um padrão em cima das coisas. Eles estão aí em vários lugares do jeito que a gente descobriu matemática, sabe? Mas eu acho que também é muito sobre a matemática... sobre a natureza ter esses padrões entre ela para ser o mais otimizado, o melhor, que melhor funciona e tal. Então eu sou muito mais do time criada hoje do que do time descoberto.